A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson e Léo aqui. Eu vi esse vídeo aqui em um canal, né, esse áudio, e lá no canal vai falar que é um cooperador. Eu recebi como ex-cooperador, mas a gente vai é, analisar aqui esse áudio e eu vou estar comentando com vocês. Ele vai falar sobre o ministério da CCB e sobre a crítica. Então eu vou fazer uma análise em cima desse vídeo. Dá uma olhada aí, irmãos, que eu vou estar aqui cortando alguma parte para fazer comentário, tá ok? Não escrevo nada, não preparei nada, então vai ser eu ouvi o áudio, né? E agora eu vou ouvir de novo para a gente estar comentando junto. Críticos, né? É o que está sendo chamado aí os irmãos, os verdadeiros seguidores de Jesus estão sendo chamados de críticos. Críticos. Olha, para muitos que não sabem, eu sei que muitos já sabem disso, mas o primeiro crítico da CCB foi o próprio fundador. Não dá para explicar nesse áudio hoje os detalhes, mas o primeiro crítico foi Luiz Francisco. Ele trouxe a obra aqui para o Brasil, estava indo bem, depois ele entristeceu com o que os próprios anciães pós ele começou a fazer. Esse relato, essa parte que ele está falando, vocês podem conferir, né? Algumas coisas estão na internet, mas alguma situação aí está na biografia do irmão Itamar Coutinho, né? Que o irmão Itamar escreveu, pesquisou, foi atrás, né? Viu os documentos, tem muito documento. Ele criou uma biografia do irmão Luiz Franciscon e ela relata, né, passo a passo todo esse trabalho evangelístico dele, missionário, que ele era um missionário, né? Os irmãos pensam que ele era dono, né? Foi por um tempo presidente da congregação ou com interesse congregacional, né? Criar uma congregação e ser exclusivista. Não é. Eu não vou explicar tudo aqui, porque é um outro vídeo, a gente vai só analisar essas falas dele aqui e você vai ver, né, que ele está falando aí sobre essa situação que é interno, né? Dentro da própria congregação tem aqueles que discordam de alguma opinião ou de outra. Mas como ela não vem a público, ser democrático, tudo esclarecido, eu não sei que tipo de evangelho que é você criar fechado, porque o que vem para a internet já acham que é um problema, né? Se está escrito ir de anunciar o evangelho, e nessa função de anunciar o evangelho está ter opinião, né, sobre heresias praticadas, sobre erros cometidos e muitas atrocidades, principalmente com os menores na igreja, né? Perseguições. Então aqui vai ser denunciado, não tem como falar que você vai anunciar o evangelho, falar de Jesus Cristo, até porque quando você faz isso, não aparece alguns da congregação, os extremistas, os idólatras, não aparecem quando você está falando de Bíblia, falando da palavra de Deus, eles, né? Mas quando você cita um nome, quando está falando, daí eles vêm aqui bravos, né? Por que não vai anunciar o evangelho? Falando mal da obra. É engraçado que esses vão em outros canais aí, tem canais por aí falando mal de Jesus Cristo, criticando Deus, né? Ateísta, canais de bruxaria, né? Ou satanismo, essas coisas. Ninguém vai lá conversar, ninguém vai lá para defender. Mas quando cita aqui em um comentário aqui sobre a congregação que está no Brasil, aí chove de pessoas, né? Mas vamos continuar aqui. Ele foi um dos primeiros críticos. Ele foi o primeiro crítico, aliás, da CCB. Antigamente, até uns anos aí atrás, não tinha crítico. Era muito poucos críticos da congregação de fora. De dentro sempre teve. É isso que eu quero entrar, de dentro. Mas os de fora eram muito poucos. Então hoje tem bastante críticos, né? Inclusive eu também sou um dos críticos. A gente só fala dos exageros, do que está errado. A congregação tem coisas boas. Tem pessoas muito crentes lá dentro. Tem pessoas muito bacanas, fiéis, simples. Nós não estamos falando desse povo. O que a gente critica é a liderança.
Aqui é uma questão de alguns da liderança, né, irmão? A gente também não pode generalizar essa questão da liderança. Só que o que causa um todo, a congregação, o que é a congregação em si, é a liderança, que são eles que a conduzem, né? Então, quando você fala alguns, pondera, né? Você levanta aí alguns e separa. Esses muitas vezes não têm voz para falar que ele não concorda com algo, que ele não tá, que ele tá descontente. Aí acontece toda essas, essa bagunça, né, que tá vendo aí com questões lá dos Estados Unidos, porque muitas vezes alguém que tá com a razão ali, ele não pode opinar, né, porque foi imposta, claro, uma presidência e eles que só têm que resolver. Embora muitas vezes dizem que tem um conselho que vai votar ou vai aceitar ou não algo, né? Mas irmãos, fica muito tradicional, vindo do passado, alguns costumes, algumas coisas, que não muda, entendeu? Não muda e fica. E como ele está falando aqui, né? Das críticas que vêm dentro da congregação, né? E lá de dentro tem aqueles que. Aliás, teve um canal aí que fala assim: ah, mas tem dentro aí tem muito Judas, né? Ele acha que é Judas quem tem alguma opinião diferente. É um canal aí que é em prol CCB. Tá bom. Mas veja bem a situação, né? Porque quando você cita, já julga a pessoa como Judas por ter uma opinião, ele sempre joga que crítico, né, fez alguma coisa errada na congregação, vai jogar que é crítico. Agora tá desse jeito, né? Vamos continuar aqui. Liderança. Tem alguns também fanáticos no meio, lógico. Isso é toda instituição. Mas a nossa crítica é sobre a liderança que está fora da palavra de Deus. Para se julgarem os melhores, que só eles vão se salvar, eles estão totalmente fora, estão caminhando na contramão. Então, outra coisa. Então, nesses tempos atrás, voltando ao meu raciocínio, não tinha crítico. Então, eles faziam o que queria, deitava e rolava. As únicas igrejas que eram criticadas era a Universal, a Mundial e essas igrejas aí. A congregação ninguém falava nada. Então surgiram agora os críticos e tem que acontecer isso. Foi Deus que permitiu isso, foi Deus que fez isso acontecer para poder eles equilibrar, para eles verem que eles também a nudez deles, eles estão colocando, estão sendo expostas. A nudez dele também, que não é diferente das outras instituições. Agora, os críticos estão falando o quê? Mentira não, você pode buscar, é tudo verdade que todos esses críticos estão falando, não tem nada de mentira. E são pessoas que conviveram dentro. Não é alguém que está de fora se aproveitando para ganhar visualização, não. São pessoas que viveram dentro, né? Assim como eu, 50 anos só de batizado, mas nasci na igreja. E tem outros críticos mais novos, não tem problema, mas tem. Porém, o que eu quero falar nesse áudio é que um número maior de críticos, sabe onde é que estão? Lá dentro. Tanto é que quando surgiu o Jair Ferreira do Amaral, o Ricardo Adam, lá atrás, né, a gente via, eu mesmo cheguei a ver as primeiras críticas, a gente falava, nossa, mas tá falando mal da igreja, né, a gente ficava meio assim, mas, né, e depois, só que eu sempre fui uma pessoa de mente aberta a aprender as coisas, em tudo na vida, sempre fui muito atento a detalhes, a situações, então eu percebia, falava assim, mas parece que ele tá falando algo que é verdadeiro, né, porque eu percebia isso lá dentro, então eu tinha uma mente crítica dentro da igreja já, principalmente quando aqui muito era atacado, as outras denominações chamavam de primos, né? Ah, os primos, né? E eu sabia que estavam falando da Assembleia de Deus. E aí eu ficava muito assim, me perturbava aquilo, sabe? Ficar falando de outra denominação, a pessoa ia testemunhar, eu saí de lá, vivi 30 anos lá, e daí Deus me chamou nessa graça. Chamou. E aí, irmão, a pessoa falava testemunhando contra aquele lugar que ela estava, né? Então eu já ficava meio assim, né? Falava, mas como assim, né? Saiu de lá e veio para essa graça, veio aqui, então lá estava totalmente errado, né? Ele não ia ser salvo lá. Então sempre tem isso, né? Um sai da congregação, vai para lá, outro vem de lá e vem para cá. Sempre existiu essas trocas, mas o problema maior
estava sempre em achar aquele exclusivismo, em achar que ali era graça, né? E por isso foi surgindo a crítica, algumas coisas que viam que estava errado, aí surgiu o primeiro crítico, né? E, assim, crítico eu tô falando da internet, né? Que usam a internet para fazer os comentários. Mas, irmãos, sempre foi a internet, ela é livre, né? De livre expressão. Né? E se os irmãos acham que é combater uma igreja falar assim que não é para assistir isso daí, pedindo para não assistir, foi até pior. A gente vê que subiu o número de inscritos aí. Eu sei que até no meu canal teve uma alta de inscritos assim que saiu circular para não assistir. Cooperador de jovens, cooperador de adulto, anciães, diáconos. Eu conheci vários críticos, eles ainda estão lá dentro. Eles só não fazem assim esses áudios porque eles estão lá na instituição, tem um cargo lá, mas não concordam com coisas que o próprio ancião da comum dele faz, não concorda com o ministério do Braz, não concorda com os ensinamentos, pega aqueles ensinamentos que eles mandam ler lá na igreja, dobra e guarda e nem lê nada. Lê só aquilo que ele acha que a Irmandade precisa ouvir. Sabia disso? Tem muitos que fazem isso, outros estão lá dentro, nem estão escutando, vai lá pro banheiro e tal. Isso aí é normal. Os críticos, a maioria dos críticos estão dentro da instituição. Dentro da instituição. Que eu conheço vários que até hoje. É interessante aqui ressaltar que essas pessoas que ele está falando, né, são pessoas de opiniões, que não concordam com algumas coisas, mas com o ancião não tem como eles falar. Os anciãos geralmente eles têm uma posição assim que não gosta de ser questionado ou nem de perguntas, não gosta nem de responder algumas perguntas. Eu sei porque eu conheço muito bem. Então, se você fala alguma coisa, eles já têm aquela posição logo. Isso aí tem pastores, tá? Pastores, né, que não são de liderar, né, de liderar o rebanho, pastores que conseguem ser ponderados, né, no tratamento da sua igreja. Tem os pastores que são assim, mas tem uns que não gostam, ele tem a maioridade, né, não gosta de ser questionado ou refutado, eles ficam bravos. Né? E muitas vezes alguns ocorrem aí, principalmente na congregação, pode até tirar a liberdade de alguém de questionar alguma coisa. Mas existem dentro da igreja. Só que alguns, eles querem ministério, né? Ele vê algumas coisas que pode estar errado, mas como ele quer ministério, aí ele fica ali atrás do ancião. Os anciãos, muitas aí, né, irmãos? Esses que são os maiores, aqueles que vai atrás do regional, puxa saco. Esses irmãos aí, eles não têm ideia, talvez, né, ou gosta disso, que alguns que ficam atrás deles ali tá puxando o saco também, tá, sabe? Tem muito disso, né? E aí, a gente, quando as pessoas são verdadeiras, que vai falar, expressar a verdade com eles e falar nos comentários, eu mesmo sempre fui verdadeiro, eu tiver que falar, eu já falo, já comento, não fico ali bajulando. Aí esses para eles não presta, né? Mas eles gostam desses que são falsos. Porque às vezes eles também não concordam com coisas da denominação, mas tá ali atrás, né? Quem sabe ganha um cargo. Porque muitos, mesmo que não concordem com algo, ele quer esse poder, esse status. As coisas, muitos irmãos que, os primeiros críticos que surgiram, começaram a falar coisas nas suas postagens que era acontecido lá dentro da reunião do ministério fechado. Quem é que passava para ele? É um ancião lá de dentro, algum diácono crítico que não podia falar, mas falou, vou jogar para ele jogar no telhado, irmão. Então os críticos, o número maior, estão lá dentro. Viu o ministério do Braz aí, a presidência do Braz? Viu, inocente? O maior crítico está aí dentro aí, ó, de vocês. E tem que ter mesmo. E muitas coisas que esses irmãos estão colocando aí, né, nessas áudios de crítica que eles estão colocando aí no YouTube, muitas coisas estão vindo deles aí. De vocês aí dentro. Os anciãos críticos que tem aí dentro, os cooperadores. Tá bom, inocente? Então, outra coisa. Jesus Cristo criticou, ele criticava os fariseus, os saduceus, metiam a porrada no modo assim, simples, para entender.
O Senhor Jesus criticou os saduceus e os fariseus. E vocês também estão incluindo nos fariseus. Se Jesus Cristo estivesse aqui agora vivo, com vida, ele também ia criticar vocês. Assim como vocês também criticariam ele. Vocês iam dizer para o povo que Jesus não era Jesus, que não era para seguir Jesus. Porque vocês não iam concordar com o que Jesus iria fazer. Como fez naquele tempo, se fosse hoje, vocês iam mandar ele se afastar dele. Ia criticar ele. E ele também ia criticar vocês. Isso aqui parece forte, mas é real. A análise que você faz nas escrituras, né, quando você analisa as escrituras, você percebe o caráter de Jesus Cristo, ele é totalmente fora de alguns conceitos da religiosidade, da instituição religiosa. Né? Ele não ia concordar com o que a congregação, por exemplo, foi há muito tempo. Com questões de excluir as pessoas, sentar no último banco, né, o tal banco da misericórdia, aqueles ensinamentos que dizia que aos pecadores nada tem a fazer no nosso meio. Isso está no estatuto da congregação. E Jesus, ele sabia que essas pessoas iriam cair, né? Mesmo após a sua conversão, essas pessoas iriam cair. Jesus sabia, tanto que ficou nas escrituras, né? Como as escrituras é uma palavra revelada, ficou ali que ele seria o advogado dessas pessoas. Filhinhos, eu digo isso para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado na qual é Jesus Cristo. Né? Quem assume a posição de advogado sabe que é porque vai haver os crimes, vai haver as situações que ele vai ter que defender. Então Jesus sabia, mas a congregação ela tem tudo como falhas e fraquezas, né? Não tem como pecado. Alguns chegam no cargo, conseguem até continuar a sua vida aí, que ele trabalhava num trabalho que ele enganava as pessoas, mentia para lucrar, e para ele está tudo certo. Né? Não é pecado sexual, então ele está tudo certo. São pessoas cheias de iras, muitas pessoas, eles são pessoas que causam ira dentro do seu casamento, dentro da sua casa, causa contenda, ele não consegue ter paciência, então ele é uma pessoa ruim no seu coração, ele não transformou verdadeiramente. Até tem isso muito no meio desses que dizem que conheceu o evangelho, que né, tem muitos assim ainda, né, que não conseguiu transformar o seu ser. E aí ele pensa que o pecado sexual só que seria o problema, aquilo que ele pensa como, né, muitas vezes que ele cria na sua cabeça como um problema e vai lá e discute e gera confusão, até mesmo seu relacionamento familiar, eles acham que está tudo normal. Então está tudo, né, ele vai levando isso até o final da vida, mentira, ira, contenda, inveja, né, e dos mais piores pecados que estão em Gálatas 5,19 em diante, que está ali como pecados da carne. Então, vocês não são melhor do que ele, porque ele foi criticado também pelos fariseus e saduceus e outros, e vocês não chegam nem no chinelo dele. Ele era bom, honesto, simples, amoroso, né? Só ensinou bem e foi criticado. E vocês... não quero ser criticado, Irmandade não escuta isso aí, não. Outra coisa, não adianta ficar mandando a Irmandade não ouvir, porque vai ouvir sim. Quanto mais vocês falam para eles não ouvir, vocês estão divulgando os criticadores e vocês estão divulgando ele para a Irmandade. E eles vão ouvir mesmo, que eles querem saber a verdade, rapaz. Tá pensando que todo mundo aí dentro da igreja tem mente fechada? Não tem não, viu? Eles querem saber a verdade. Vem aqui, escuta, coloca o ouvido aí. Eles querem saber a verdade. Quanto mais vocês mandam se afastar, aí é que eles vão se ajuntando. Sem vocês saberem, vão ouvir, vão escutar. Então, para de dar uma de inocente e procurem vocês buscar a verdade, que vocês ganham mais. E melhora essas coisas que vocês estão fazendo aí no meio do povo, porque senão no final dos tempos, no dia do juízo, olha, eu não sou Deus não, mas pelo que está escrito no dia do juízo, tome cuidado, viu? Bom, a gente vê essa situação de discordância no meio deles mesmos, né? Quando houve essa situação com os irmãos ali dos Estados Unidos, que eles falaram que vai ver se vai perdoar ou não. Não sei se vai ter perdão. Não sei se vai ter perdão, hein? Imagina o que fazem com os menores, né? Com os pequenos da igreja. É isso aí. Eu vou trazer um outro vídeo logo depois. Vocês vão ver, vai comentando aí se vocês concordam com esse cooperador, mas vocês vão ver o vídeo que eu vou trazer aí sobre esses que sobem no púlpito, né? O que acontece, o que eles fazem. Porque
muitas aí falam assim, vai anunciar o evangelho, mas se você não combater certas coisas para a igreja melhorar e vem, né, apontando alguns sinais de melhoras, isso é muito bom, as pessoas vão sofrendo. Essas pessoas aí que precisa da gente, precisa da gente aqui, a voz aqui que a gente vai falar, não adianta, né? Aí eles falam assim, isso daí são anjos caídos, não sei o que, pecou, queria ministério. Porque, infelizmente, irmão, tem muitos irmãos da congregação que eles gostam de rogar praga, de condenar. Antigamente, os primeiros críticos recebiam ameaças de morte, né? Até um tempo atrás eu vi aí um que falou que ia dar uma voadora nas costas de um crítico aí se vesse na rua. Então, irmão, você vê que essa idolatria pela placa, essa ambição quando fala em graça, ele pensa na denominação. Essa graça, isso daí tá enraizado na pessoa, né? E ele tenta de alguma forma justificar isso aí como certo, mas ele mesmo está em dúvida, principalmente quando está vindo essas situações. Quando ele pensa que ele vai abrir a mente para o evangelho, muitas vezes ele freia, porque ele pensa que ele está fazendo algo errado. É isso que acontece com muitos da congregação, infelizmente, essa alienação. Mas a maldade faz com que essas pessoas façam coisas com outros, porque todo lugar que tem o vício, seja no futebol, seja, né, todo lugar que ele quer ser o melhor no que ele pensa, no que ele faz. Então ele cria algo exclusivo. O exclusivismo é muito perigoso, vocês não fazem ideia. Irmão, quando eu falo isso daqui, eu sei que tem irmãos aqui que é cooperador, alguns irmãos que me assistem e já comentou. Irmão, a gente fala essas coisas, né, para o bem do povo, para o bem daqueles que estão ali dentro, estão sendo frustrados. É que você às vezes não conhece as regiões por aí, as situações que têm ocorrido. Então muitos que é melhor que eles saiam, eu fico um tempo na sua casa, se liberta desse fardo e muitas vezes conheça uma denominação que ele aprenda das escrituras, porque ninguém vai morrer de aprender das escrituras, ok? Ninguém vai estar pecando ou estar errando em examinar, buscar a verdade, aquilo que é bom, aquilo que não é. Nem vai fazer mal para ninguém, só vai fazer bem. Muitas pessoas estão doentes, estão aí com seus problemas psicológicos, porque quem atende essas igrejas, essas regiões, causam isso nelas. Vocês podem ter certeza disso. A igreja tem localidades que me falam testemunhos lindos, pessoas sadias, pessoas que eu vejo nos seus perfis aí na internet, pessoas postando algumas situações de ajuda, né, aos mais carentes. São pessoas que estão super bem e felizes, e outros estão ali falando, eu tô na graça maravilhosa aqui, não é o melhor lugar, onde eu não quero sair. Só que está vivendo de bênçãos, de palavra de pregação de vitória, né, de triunfalismo, bênção o tempo todo, buscando que Deus abençoe, que Deus traga isso, que bens materiais. Não consegue aceitar a graça somente inefável de Jesus Cristo e viver feliz por ter sido salvo desse mundo das ilusões contidas nele. Não, ele está vivendo a graça, a denominação e aquilo que é pregado, aquilo que tem jogado para o povo como evangelho. E em muitos lugares está um pouco melhor, né? Mas infelizmente a gente tem que já falar aqui o que é a verdade, porque isso vem da liderança. Estamos esperando aí o resultado do que eles vão julgar os irmãos ali dos Estados Unidos, que daí a gente vai vendo cada dia mais quem são, na verdade. Deus abençoe a todos, se inscreve no canal quem não é inscrito, deixa seu like e até o próximo vídeo.